Olá, sejam bem-vindos à Virtual Expo 2021. O meu nome é Alexandre Ribeiro e vou ser o vosso anfitrião durante esta apresentação em que vou vos mostrar como é que podemos utilizar o Arcline XP para tornar os nossos edifícios mais eficientes em termos energéticos. Vamos a isso? Para georreferenciarmos o nosso projeto, vamos nos concentrar na sua planta. Vamos colocar aqui a planta como desenho principal, portanto vou clicar aqui neste ícone e vou redefinir a origem do meu projeto. Isso faz de uma forma muito simples, só tenho que ir aqui a Edit, Move e selecionar a opção Relocate Project Origin. Seleciono esta opção e indico uma nova localização da origem do projeto. Vamos supor que seria este cantinho aqui do terreno. Ele pergunta-me se eu realmente quero alterar a origem. Eu digo que sim. E depois de fazer, vai-me aparecer ali o sistema de coordenadas a indicar que naquele ponto é a origem. O próximo passo consiste em georreferenciar esta mesma origem, ainda sem termos noção da orientação do edifício. Vamos às propriedades do projeto. File, BIM, Project Parameters e selecionamos o botão ao lado de Project Location. Portanto, este botão que aqui está. A seguir temos três hipóteses, duas das quais eu não me consigo valer porque uma delas diz respeito a algumas cidades que já estão na base de dados e outro diz respeito à localização do norte. Como eu não sei a localização precisa do norte, vou-me socorrer da primeira opção, que é utilizar o Google Maps. Clico em Project Location by Google Maps e vou escrever a localização aproximada do projeto. Vou mudar o Google Maps para me apresentar desenhos em satélite e aparece-me aqui o ícone de localização e o que eu vou fazer é coincidir esse ícone da localização exatamente com o ponto que eu quero alinhar pela origem que eu estipulei no meu projeto. Vou numa primeira fase colocar assim o desenho bastante grande, portanto a imagem do Google Maps bastante grande, faço OK, OK novamente e neste momento o meu ponto de referência, a minha origem do projeto está georreferenciada. Agora, ainda não temos a localização do norte no local correto. Isso vamos fazer do seguinte modo. Vamos importar um ortofotomapa do Google Maps, indo a Building, Google Maps e selecionar Import Map as Raster Image. Portanto, importar o mapa como imagem raster. Ele vai-me logo à localização que eu já referenciei. Vou-me aproximar o mais possível que dê para eu mostrar o terreno. Eu vou-me socorrer deste muro para estabelecer um alinhamento. Faço OK. E de seguida, ele pergunta-me se eu quero alinhar o ortofotomapa pela localização do norte. Como a localização do norte não é correta, eu vou colocar não e vou-me socorrer portanto, desse elemento para fazer essa localização. O muro que eu quero utilizar como referência é este que aqui está e a sua localização atual é esta. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha e vou tentar perceber qual é o ângulo de rotação que eu tenho que usar para o meu norte ficar orientado da forma correta. Vamos ao menu Drafting, selecionamos Line e desenhamos uma linha desde este ponto até aqui, portanto, o mais alinhada possível com o muro em questão. E agora vamos ver que ângulo é que temos entre esta linha e o muro do projeto. Vamos a Dimension, Angle, Angle. Selecionamos a primeira linha, esta aqui, e selecionamos a segunda linha, que é esta, e eu verifico que
existe aqui um desfazamento de 84 graus. Não vou ligar aos minutos nem aos segundos. Portanto, temos 84 graus que temos que alinhar. Vamos aqui a este ícone, North Location, e vamos começar por colocar aqui a 0. Como veem, o 0 é para o lado direito. Vamos pô-lo a 90 graus e a estes 90 graus vamos somar os 84 que medimos. 174. Ok. O que vamos fazer a seguir vai ser eliminar a linha e o ortofotomapa que importamos e vamos importar o ortofotomapa novamente para verificar que tudo está correto. Vamos a Building, Google Maps e Import Google Map as Raster Image. A localização mantém-se a mesma. Vamos manter a imagem satélite. Agora não vamos aproximar tanto porque eu quero mostrar mais a envolvência do edifício. Faço OK. Ele pergunta-me agora se eu quero aplicar a orientação solar do norte. Eu digo que sim. E como podem ver, o nosso projeto está perfeitamente georreferenciado. Agora, se eu quiser verificar como é que ele se vai comportar na realidade e como é que ele se apresenta no Google Earth, eu agora só tenho que vir aqui a Google Maps e selecionar Save 3D as QMZ File, portanto, exportar como um ficheiro QMZ. Ele pergunta-me se eu quero gravar, eu digo vou continuar. Vou gravá-lo numa pasta do meu computador. Ele pergunta-me se eu quero exportar sem o terreno, eu vou dizer que sim. E vou aguardar que ele me apareça na pasta. E abro agora o ficheiro para verificar. E vou encontrar o edifício implantado exatamente no local previsto. E se eu tiver a sorte da área onde eu estou a trabalhar ser abrangida por um levantamento tridimensional, eu já consigo fazer o enquadramento perfeito do edifício na sua localização. Um dos aspectos que devemos ter em consideração a projetar um edifício num país como Portugal é a incidência da luz solar sobre as janelas, que nos meses de verão sobreaquecem a habitação e obrigam a despender mais dinheiro em sistemas de climatização como o ar-condicionado. Isso pode ser resolvido se nós colocarmos dispositivos que impeçam que a luz solar incida diretamente sobre as janelas. Eu tenho aqui um edifício já preparado e aquilo que eu vou começar por fazer vai ser ligar a sombra para eu perceber até a que ponto o nosso edifício está protegido ou não das radiações solares a incidirem sobre os vidros. Portanto, vou começar por vir aqui ao lado do símbolo do norte, clico aqui e ativo a sombra clicando em Shadow On Off. E imediatamente temos aqui a luz solar a incidir no nosso edifício e as sombras também no local. Agora, o que eu quero saber, portanto isto é de uma forma aleatória, eu quero perceber em determinadas horas do dia e em determinados dias do ano como é que é a incidência da luz solar sobre este edifício. E para isso vamos aqui ao mesmo local, clicar do lado direito e ativar aqui esta opção Shadow Simulation, que me vai mostrar uma janela onde eu posso verificar como é que é o comportamento do Sol em determinadas horas do dia e em determinados dias do ano.
Obviamente que a luz solar incidir sobre o vidro num mês como abril ou mesmo maio não é muito grave porque não se tratam de meses muito quentes. O problemático é quando estamos a falar de julho, agosto e até eventualmente inícios de setembro. Portanto, vamos nos preocupar mais com esses meses e vamos tentar perceber qual é a hora do dia mais problemática. Eu vou colocar aqui o temporizador no dia 21 de julho, que é o solstício de verão, e vamos ver a que horas é que o Sol vai para mais longe neste edifício, portanto, neste dia do ano. E verificamos que é às 11 da manhã. Eu faço OK. Portanto, eu vou começar por estudar este dia e verificar se eu consigo corrigir com uma pala, por exemplo, sombrear o edifício de forma que a luz solar não incida sobre os vidros. Para isso, eu vou aqui à planta de cobertura e vou à laje e vou acrescentar à laje 50 centímetros, portanto, de dimensão, de comprimento. Depois tem que corrigir, obviamente, o restante edifício. Depois de fazer isso, ele não está ainda a utilizar este elemento na estrutura, portanto, vamos aqui fazer um refresh ao nosso modelo 3D, carregando no martelo 3D, e verificamos que às 11 da manhã do dia 21 de julho, portanto, no solstício de verão, o Sol já não incide sobre o vidro, e isso mesmo acontece em qualquer hora do dia deste dia do ano. Se eu andar com o meu calendário mais para trás, eu verifico que isso continua a não acontecer em qualquer altura e mais ainda, portanto, agora aqui em março, abril, só aqui em maio é que começa a incidir qualquer coisa ali nos nossos vidros. No entanto, isso altera-se quando nós passamos, por exemplo, para o dia, vamos considerar 5 de setembro como o limite dos dias em que eu não quero que ele incida. Portanto, eu verifico que tenho aqui uma incidência e verifico também que a incidência máxima é às 11 da manhã do dia 5 de setembro e que eu também quero evitar. Vou fazer OK. E vou aqui fazer mais um offset com 0.5, portanto acrescentar mais meio metro e vamos agora verificar se ele vai corrigir. Evidentemente vamos chegar a um ponto que vamos chegar a um consenso, não vamos conseguir fazer com que incida em todos os dias do ano provavelmente, mas vamos tentar que seja o mínimo possível para termos os mínimos gastos possíveis. O ideal seria todos os dias. Eventualmente agora está melhor. Vamos aumentar mais um bocadinho, vamos trazê-lo aqui ao limite do piso de baixo. Esteticamente vamos ter que depois tomar algumas opções. Vamos fazer outra vez um refresh. E vemos que de facto, neste caso, já resolveria o nosso problema. Portanto, já não teríamos a incidência da luz solar, a não ser aqui no final do dia, mas isso vai se resolver prolongando estas paredes. Agora, o que teríamos que fazer era, pura e simplesmente, corrigir o restante dos elementos do projeto. Por exemplo, esta parede ia ter que ser movida para este alinhamento, portanto, cerca de 1 metro. Neste caso, ela tinha que ser levada até aqui, assim como as restantes paredes. A nossa cobertura também ia ter que ser prolongada. Aqui está. E no piso imediatamente abaixo deste íamos ter que prolongar estas paredes até a extremidade, tanto deste lado como deste. E assim já cumpríamos com todos os requisitos. Claro que, em termos estéticos, íamos ter que fazer qualquer coisa para melhorar o edifício, para ele não parecer um cubo, mas em termos de energia solar passiva, teríamos, evidentemente, o nosso problema resolvido.
Um dos parâmetros mais importantes da construção é a questão da condutibilidade térmica das paredes exteriores, que é definida em função das características dos materiais que são escolhidos para compor essas mesmas paredes. Quando nós construímos uma parede no Arcline XP, portanto criamos uma parede utilizando camadas de reboco, tijolo, de isolamento térmico ou outros, nós estamos depois a fazer a junção de vários materiais com características térmicas distintas, que depois o Arcline XP interpreta e permite-nos fazer um cálculo de quanto é que é a condutibilidade térmica total da parede composta por essas mesmas camadas e por esses mesmos materiais. Aquilo que temos aqui são três paredes completamente distintas, portanto temos aqui uma parede dupla composta por 5 camadas, portanto 2 de reboco, 2 de tijolo com isolamento térmico no meio. Temos uma parede simples com 2 camadas de reboco e uma tijolo, e aqui uma parede dupla em que, em relação à primeira, a única diferença é que não temos um reboco exterior. Vamos ver onde é que nós podemos encontrar os valores da condutibilidade térmica de cada uma destas paredes. Eu vou selecionar primeiro a parede dupla e vou aqui às características da parede. Ao selecionar as características da parede, eu tenho aqui o botão para editar as várias camadas, Edit Compound Walls, e aqui nesta caixa de diálogo, se repararem no canto superior esquerdo, encontramos o U-Value, portanto a condutibilidade térmica total desta mesma parede, que neste momento é de 0.55. Se eu adicionar camadas ou retirar camadas, vamos fazer aqui a experiência, por exemplo, de tirar o isolamento térmico, vamos eliminá-lo, o valor imediatamente se altera em função das novas condições desta mesma parede. Eu vou cancelar novamente e vamos ver a condutibilidade térmica, por exemplo, da parede simples. Eu seleciono a parede, venho aqui às propriedades e Compound Walls, e aqui temos a condutibilidade térmica de uma parede simples, portanto é completamente distinta de uma parede dupla e, sobretudo, a parede dupla quando tem isolamento térmico. Também a parede dupla com uma ausência de reboco no exterior também me apresenta valores diferentes dos 0.55 que apareciam há um bocado. Portanto, neste caso é 0.65, o que dá para entender que, apesar do reboco não ter uma boa, portanto, ter uma má condutibilidade térmica, o que faz, ou uma boa, se quisermos, permite conduzir a temperatura de uma forma muito fácil, mesmo assim melhora substancialmente a qualidade de uma parede em termos térmicos. E onde é que nós temos estes valores depois parcelares, distribuídos para percebermos de onde é que o Arcline XP vai buscar aquele valor? Na mesma caixa de diálogo do Edit Compound Walls, nós temos para cada uma das camadas atribuído um material. Por exemplo, aqui o isolamento térmico. Se eu selecionar aqui isolamento térmico e carregar no botão direito do rato e selecionar Settings, eu vou parar à caixa de diálogo de edição do material, que tem aqui uma série de parâmetros que eu posso definir, entre as quais os Thermal Parameters, que são os parâmetros térmicos, que incluem a condutibilidade térmica, a densidade do material e o calor específico desse mesmo material, que pode ser então aqui, portanto, perfeitamente editado e alterado, se assim entendermos, ou se considerarmos que os valores que aparecem ali não são os mais corretos. No entanto, também podemos criar os nossos próprios materiais e nesses mesmos materiais atribuir, portanto, os valores manualmente a partir de tabelas técnicas que podemos encontrar, por exemplo, na internet. No caso português, podemos encontrar provavelmente essas tabelas no LNEC, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Vamos adicionar aqui alguns materiais e dar-lhe os valores da condutibilidade térmica e das características térmicas de todos os parâmetros térmicos. Vamos aqui ao menu Design Center, portanto à barra Design Center, clicamos em Materials e no canto superior direito da caixa aparece-nos aqui uma roda dentada. Se clicarmos nessa roda dentada temos uma opção chamada Create New Material, criar um novo material. E então vamos começar por adicionar uma textura a esse mesmo material, portanto eu vou clicar aqui em Browse.
Vou selecionar esta textura, que é uma textura de reboco que eu obtive na internet. Faço abrir. Ele pergunta-me se eu quero alterar o nome. Eu vou dizer que sim, mas agora vou alterar para reboco tradicional, por exemplo. Vou indicar a categoria onde eu quero gravar este material. Portanto, neste caso vai ser na minha categoria pessoal. Vou mudar aqui para My. O nome vou chamar Revestimentos. O nome da subcategoria. E o produtor Ibercard. Posso também, aqui em baixo, editar a forma como é que o reboco se vai apresentar em secção. Portanto, neste caso, vou-lhe retirar a trama. E como se vai representar em 3D, portanto, em alçado. Também não quero colocar trama em alçado. E depois, nos parâmetros térmicos, portanto, aqui em Thermal Parameters, vou adicionar os parâmetros térmicos que encontrei na internet. Eu espero que estejam corretos. Portanto, nós temos aqui o Stuck com 0.35 de condutibilidade térmica. Em termos de densidade temos 1000 e em termos de calor específico temos 0.26. Faço OK e o material está criado. Vamos criar um outro novo. Vamos a Materials, Materials novamente. Vamos aqui a Create New Material. E vamos desta vez criar um tijolo vazado. Portanto, vamos aqui selecionar este tijolo, meramente para representação. Vou dizer que sim. Vou-lhe chamar tijolo vazado. A categoria é a minha própria categoria. Vou criar uma subcategoria chamada tijolo e o produtor novamente Ibercard. Na trama em 3D, vou dizer que não quero que apareça trama. E na trama em secção, vou aqui editar os parâmetros da trama. Portanto, vou pôr aqui um espaçamento 0.02 a 45 graus. E a trama, em vez de ser strip, vai ser Stonewall. E faço OK. Desculpem, falta-me agora ainda o mais importante deste tutorial, que são os parâmetros térmicos. Portanto, Thermal Parameters. Vamos aqui consultar a minha cábula. Portanto, temos aqui 0.55, a minha cábula que é uma tabela, a densidade do material que é de 1100 e o calor específico que é de 0.26. Exatamente. Faço OK e mais um material criado. Portanto, este material que aqui está. Novamente, Materials, roda dentada, Create New Material e vamos criar agora um material que vai ser um tijolo maciço. Vamos aqui a Browse, vamos escolher este tijolo maciço para ficar com face à vista, tem um aspecto velho, eu vou-lhe chamar mesmo tijolo maciço velho. Vou criar na minha categoria, a subcategoria vou-lhe chamar tijolo. E o produtor, novamente, Ibercard. A trama em 3D, neste caso, eu vou dizer que quero uma trama, apesar de não estar muito satisfeito com aquelas que estão aqui. Vou aplicar esta, 0.05. Aqui também 0.05. O ângulo vou manter 0. E no Action Section vou colocar Strip, mas vou modificar aqui a trama 0.02 e vamos pô-lo a 45 graus também. Parâmetros térmicos. Vamos aqui novamente à tabela. No tijolo maciço temos 0.7 de condutibilidade térmica. Temos uma densidade de 1800 e temos um calor específico de 0.28. Faço OK e o tijolo maciço está criado. Vamos aplicar. Portanto, vamos primeiro ver aqui qual é que era a condutibilidade térmica desta parede. Portanto, que era de 0.65. Vamos reter. E vamos alterar os materiais. Portanto, aqui, num dos tijolos, vou aqui a Materials, My, e vou a tijolo modificar para tijolo vazado. Faço OK. O isolamento térmico vou manter. Desculpem, aqui não era o tijolo vazado. Aqui era o tijolo maciço. Vou aqui a My, tijolo maciço velho. O isolamento térmico mantenho. Aqui sim é que será o tijolo vazado, que agora já me aparece aqui.
E o reboco, em vez de ser Bright White, vamos buscar o reboco que eu próprio criei. Vou aqui a revestimentos, reboco tradicional, OK, e os materiais já estão aplicados. Faço OK, e se repararem, o valor de 0.65 alterou-se para 0.67. Portanto, a condutibilidade térmica é diferente com estes materiais em relação aos outros. E conseguimos já ver aqui em 3D os materiais aplicados. Só não os vemos nas faces porque elas são definidas noutro local. Portanto, vamos aqui às propriedades novamente, desta parede, e vamos aqui ao Finish Face, modificar o material para reboco tradicional e da face exterior, desculpem, para tijolo maciço velho. OK. E aqui está a parede exatamente com o aspecto pretendido. Agora, se eu quiser, posso utilizar algumas estratégias para aumentar consideravelmente a resistência térmica desta mesma parede. E isso não quer dizer obrigatoriamente que eu vá gastar mais dinheiro. Isso pode ser conseguido, por exemplo, em acrescentando uma caixa de ar a esta parede, complementar ao isolamento térmico. Como é que eu faço isso? Seleciono a parede, venho aqui às propriedades, vou aqui a Edit Compound Walls, reparem, a resistência térmica é 0.67 e agora aqui no Thermal Insulation eu vou clicar aqui no mais para acrescentar o novo elemento. E vou agora ao material, vou clicar aqui no Material e vou procurar um material, vou aqui a Materials, vou procurar na biblioteca um material chamado ar. Portanto, seleciono um destes, por exemplo, faço OK. Eu posso ver também qual é a condutibilidade térmica deste material. Eu, infelizmente, não tenho os valores na minha tabela para verificar se realmente está correto. Portanto, mas temos aqui os valores da condutibilidade térmica. Vou dizer que não quero que apareça uma trama no local do ar. Ponho No Hatch. E vou dizer que também não quero que ela seja visível em 3D. Portanto, também não faria sentido absolutamente nenhum. Faço OK. OK. Aqui temos então a nossa parede agora com uma caixa de ar. E esqueci-me de ver qual era a condutibilidade térmica. Vamos aqui às propriedades. Edit Compound Walls. E de 67 ela passou para 0.32. Portanto, menos de metade. Portanto, com uma pequena estratégia de acrescentar uma caixa de ar à nossa parede dupla, conseguimos aumentar reduzir para metade a condutibilidade térmica desta mesma parede. Fantástico, não é? Um dos principais aspectos para os quais nós devemos ter em consideração é o aspecto das patologias decorrentes das pontes térmicas. Nós temos aqui uma simulação de um pequeno edifício com vários pisos e com várias fachadas e eu vou fazer aqui um corte em 3D. Portanto, venho aqui abaixo esta ferramenta do martelo e seleciono Create Cutaway 3D View e crio um corte neste sentido. E vejo logo aqui a representação, portanto, das nossas paredes em corte. Desde logo tenho aqui um aspecto que está à partida já considerado. Portanto, eu tenho aqui uma viga que não está totalmente exposta à face exterior. Porquê? Porque ele tem um tijolo ainda, portanto, que impede o contacto direto com o exterior. No entanto, quando chegamos aqui à laje, verificamos que a mesma se encontra exposta e então temos aqui uma diferença térmica enorme neste ponto, sobretudo em relação a este onde nós temos a caixa de ar preenchida pelo isolamento térmico. Como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos ter que, das duas uma, ou estender as paredes inferiores até cima ou as paredes superiores até baixo. Vamos fazer ao contrário, portanto, vamos pelas paredes superiores e estendê-las até baixo. Eu vou começar por selecionar uma destas paredes e vou aqui às suas propriedades
E nas camadas que aqui estão, vou aqui a Edit Compound Walls, vou verificar qual é a camada que me interessa. Portanto, eu tenho uma parede de 15 interior e uma parede de 11 exterior. Portanto, a camada que me interessa é esta primeira que aqui está. E o que eu vou fazer é, na base, que neste momento está a alinhar pelo topo da estrutura, portanto, ele está a alinhar aqui, portanto, está a pousar na laje de estrutura, eu vou modificar esse parâmetro, vou editá-lo, e vou pô-lo a alinhar pela parte inferior da estrutura. Portanto, não pela parte superior, mas pela parte inferior. Faço OK, OK novamente, OK, e aqui verifica-se logo que há aqui uma alteração. Portanto, o nosso reboco passou a preencher, portanto, a face da laje. Vamos aqui fazer um refresh para vermos melhor em 3D, portanto já com todas as correções, mas eventualmente isto até pode não ser suficiente. Portanto, o ideal era também estendermos o tijolo e trazermos até à parte inferior da laje. Vamos fazer isso, vamos selecionar a parede, vamos às propriedades, vamos a Edit Compound Walls, identificamos o elemento, que neste caso a camada é a camada de tijolo de 11, e vamos aqui e fazemos Edit, e modificamos o alinhamento, em vez de ser alinhado pela parte superior da laje, vamos pô-lo alinhado pela parte inferior da laje, ou seja, Bottom of Structure. Seleciono aqui, faço Bottom of Structure, OK, 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 e vamos fazer aqui um refresh ao nosso corte em 3D, e como podem ver, agora sim já temos um tijolo a cobrir toda a estrutura pela parte exterior. No entanto, nós fizemos isso a esta parede, interessava fazer isso em todo o perímetro do edifício, porque se andamos aqui à volta vamos verificar que temos as mesmas situações, não só atrás, mas também do outro lado de lá. Portanto, o que é que eu posso fazer? Eu posso copiar as características destas paredes para as restantes. Portanto, vou selecioná-la aqui e vou aqui à ferramenta Copy Properties. Vou dizer que quero copiar todas as suas propriedades, faço OK e seleciono as restantes, confirmo no botão direito do rato e, como veem, ele aplicou a mesma receita às restantes paredes. Para fazer em relação aos pisos de baixo, a mesma coisa, seleciono a parede em questão, seleciono Copy Properties, seleciono todas as características, faço OK, vou descer um piso carregando na seta para baixo e copio para este piso e deixo mais um piso e também copio para todas as paredes deste piso. Carrego no botão direito do rato e agora vamos subir 2 pisos para o local onde temos o corte em 3D para fazer um refresh ao corte. Vamos pô-lo aqui a ocupar o ecrã todo e, como veem, agora eliminamos totalmente as pontes térmicas em todo o perímetro do nosso edifício. Depois de concluído o nosso projeto e de o termos corretamente georreferenciado, podemos agora exportar o nosso projeto para um software de análise energética, para verificar se realmente o nosso edifício é eficiente em termos energéticos. Para isso, eu tenho que ter o fecheiro aberto, evidentemente, e vou exportá-lo para um formato XML, portanto, GB-XML. GB quer dizer Green Building. Vamos aqui, então, a File, seleciono Export e de seguida Export novamente. Ao selecionar Export, eu tenho que indicar que tipo de fecheiro é que eu quero exportar e vou encontrar, então, aqui o Green Building XML. Este vai me permitir gravar o fecheiro no formato XML, portanto, de acordo com uma norma portanto, já existente e que é compatível com uma série de programas de análise energéticos. Vou guardar o fecheiro, ele já existia, vou gravar com o mesmo nome. Vamos aqui a Showroom Volumes. Aqui temos duas hipóteses. Ou fazemos a análise energética a partir do interior ou a partir do exterior. No interior, portanto, cada uma das divisões independentemente umas das outras. E no volume exterior, na relação do edifício com o exterior. Vamos começar pelo interior e ele vai-me analisar todo o projeto, a ver se tudo está direitinho para ser exportado. E vamos verificar que ele apresenta aqui um pequeno erro,
porque existem valores de coeficiente térmico que não estão introduzidos. Vamos fazer OK e ele diz-nos logo imediatamente quais são os materiais nos quais não inserimos o coeficiente térmico. Para inserir, basta-me carregar aqui no botão direito do rato sobre o material e selecionar Settings. E ele abre-me imediatamente a caixa dos Thermal Parameters. Como podem ver, está tudo a 0. E vamos aqui, eu vou-me socorrer aqui da minha tabela. Vou indicar o índice de condutibilidade térmica, a densidade do material e o calor específico do material. A mesma coisa neste material que aqui está. Vou aqui a Settings. A condutibilidade térmica, a densidade do material e o calor específico. Faço OK, OK e portanto o nosso fecheiro foi exportado para o formato XML. Agora, numa outra plataforma, que eu vou aqui apresentar, que está aqui em gbxml.org, portanto podem abrir este site, encontramos aqui um viewer. É o melhor que consigo arranjar porque não tenho nenhum software adquirido de eficiência energética, portanto estudo de energia, suficiência energética. Este viewer vai-me permitir importar o meu fecheiro XML aqui para verificar se ele tem erros e, eventualmente, obter algumas informações. Eu vou selecionar aqui e escolher fecheiro e vou buscar o meu fecheiro. Aqui está ele. Faço abrir e verifico aqui, logo à partida, que tenho aqui um problema. Portanto, existem aqui espaços que estão em falta porque não deverão estar devidamente caracterizados no Arcline XP. Então o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir ao Arcline XP novamente, vamos aqui à planta e eu verifico que não atribui legenda, por exemplo, a estas duas casas de banho, esta e esta, a este roupeiro, a este corredor e eventualmente a outros espaços. Vamos fazer essa correção, portanto, vamos aqui a Room and Area, Room by Walls, vamos ter aqui uma casa de banho, indicar lá aqui uma, duas. Vamos ter aqui um corredor e vamos ter aqui um roupeiro. Vamos descer um piso e vamos verificar que temos também aqui um corredor, neste caso não um corredor, é uma caixa de escadas. E desta forma, agora sim, já temos os espaços todos caracterizados. Vamos exportar novamente o fecheiro, faço File, Export, Export. Vou gravar com o mesmo nome, faço guardar, substituo. Vamos fazer Showroom Volumes. Ele vai exportar. Agora, em princípio, não vamos ter erros em relação à falta de elementos, porque eles já os corrigimos. E vamos agora buscar o mesmo fecheiro. Vamos fazer aqui um refresh. E agora, como podem ver, ele já tem todos os espaços caracterizados. Portanto, se eu selecionar uma destas fases, eu consigo perceber quais são os parâmetros correspondentes a cada um destes elementos, que tipo de objeto é que se trata. Portanto, temos toda a informação. Portanto, o coeficiente térmico também aparece aqui descrito. Portanto, já temos toda a informação que necessitamos para importar num software portanto, de cálculo energético. Em todo o caso, existem aqui situações que podemos corrigir e devemos corrigir. Por exemplo, ele pede-me aqui para corrigir uma série de elementos. Até não vou abordar muito este software, até porque não o domino totalmente. Mas, como podem ver, temos todos os espaços aqui definidos pelo seu interior, incluindo as aberturas. Vamos fazer a mesma coisa agora, mas utilizando a tela exterior do nosso edifício. Vamos a File, Export, Export. Vamos chamar Edifício 2, por isso é que eu chamei aquele Edifício 1.
Desta vez vou selecionar a opção Show Zone Volumes. Aqui está. E agora vamos fazer aqui um refresh e escolher o fecheiro. E vamos selecionar o edifício 2. E aqui está o edifício caracterizado agora não pelo interior, mas pelo exterior de cada um dos seus volumes. Existe aqui uma situação que eu não sei se é correta ou se é mesmo assim, mas em todo o caso, como veem, conseguimos facilmente exportar o nosso fecheiro no formato XML para ser depois estudado em termos técnicos. Eu espero que tenham gostado desta apresentação. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo e não se esqueçam também de subscrever o canal do YouTube da CADline, onde podem sempre encontrar novas apresentações sobre o ArcLine XP LT, o Professional, o ArcLine XP Live e tudo o que diz respeito a este software BIM. Despeço-me com amizade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.